Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, polêmicas decisões da Justiça às vésperas da votação do pedido de impeachment. Entrevista o advogado Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, uma oportunidade que eu acredito ser muito importante para o esclarecimento de uma série de fatos que têm acontecido, quando as opiniões estão assim tão polarizadas, divididas. E eu tenho certeza que para o cidadão está complicado, afinal de contas, né? Onde é que está a razão? Então vamos começar com a própria OAB, que entrou com um pedido de impeachment sob o argumento que a presidente Dilma teria cometido crime de responsabilidade. Dentro da OAB não há um consenso, eu vejo que alguns advogados discordam e ex-presidentes da OAB estão pedindo até um plebiscito interno para decidir sobre essa questão de pedido de impeachment. Qual é a posição da OAB de São Paulo? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, sempre uma alegria estar com você. A preocupação da Ordem é que a manifestação seja técnica, não política. A Ordem não tem partido político, é apartidária, é formada por advogados que analisam as questões ligadas a esse momento que vivemos sobre o ângulo da lei. Nenhuma coloração política. A Ordem de São Paulo, na verdade, foi a primeira a extrair uma posição, uma manifestação. E entendeu a Ordem de São Paulo por seu conselho. Numa reunião que foi histórica, debatemos mais de 4 horas. Nós temos 160 conselheiros. E essa reunião eu abri, pedindo para que esse debate fosse feito sem tom político. E entendeu o conselho que, diante de denúncias que estavam sendo apresentadas pela mídia, era necessário apurar se havia ou não a ocorrência do que estava sendo apresentado, principalmente naquele momento, foi no dia anterior, ou um dia posterior, melhor dizendo, do anúncio da delação do Delcídio. São situações graves que pressionam a apuração. Pela Constituição, crime de responsabilidade é apurado pelo Senado Federal. Crime comum pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, o juízo natural, aquele que é o espaço para debate, para apuração e para julgamento, é o Senado Federal. Levamos essa posição ao Conselho Federal e houve também no Conselho Federal um grande debate, horas de debate, quase 12 horas de debate. E aí de 27 seccionais, 26 estados e mais o Distrito Federal, 26 entenderam que era o caso, sim, da Ordem apresentar o pedido de impeachment. Não digo que haja uma divisão na Ordem, predominantemente a Ordem entende que é necessário impeachment. O que há, numa entidade que tem 900 mil advogados, evidentemente que existem vozes divergentes, que precisam ser respeitadas e são respeitadas. Mas a Ordem, por suas lideranças, pelos seus conselhos seccionais, entendeu que era o caso de entrar com o pedido de impeachment. Agora a questão do golpe. A presidente Dilma, o ex-presidente Lula, o advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso, alguns juristas aliados da presidente, do PT, dizem que pedido de impeachment de Dilma é golpe. Acho que é uma oportunidade para esclarecer. Para a OAB, há provas claras e irretorquíveis que a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade? A Ordem entende que sim, tanto que protocolou o seu pedido de impeachment. E protocolou o seu pedido por quê? Porque aquele que está tramitando hoje na Câmara está limitado à questão das pedaladas. Depois das pedaladas, existiram outros fatos que foram denunciados, inclusive a delação do próprio Delcídio. Então, o pedido da Ordem é mais amplo do que esse que está tramitando. E no entender da Ordem, existem elementos que justificam a abertura e processamento do pedido de impeachment. Evidentemente, por que eu digo justificam a abertura? Porque no pedido de impeachment é de ser dado o direito de defesa, o contraditório. Tem o rito, né? Tem o rito dele. Então, os julgadores, ao final do procedimento, os julgadores vão decidir se é o caso do impeachment ou não, assegurado o direito de defesa. É assim que se faz uma democracia. Essa expressão golpe é uma expressão que, enfim, faz parte de uma estratégia de defesa. Eu
tem um excelente conceito do nosso, hoje, advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso, excelente jurista, está adotando uma estratégia de defesa. É válida, mas se nós retornarmos ao tempo do impeachment do Collor, vamos ver que exatamente essa mesma expressão, golpe, era usado para a defesa do Collor naquele momento. Bom, o ministro Marco Aurélio Mello, né, tomou uma decisão aí que é a polêmica do momento. Ele ordenou que o presidente da Câmara acolha pedido de impeachment do vice-presidente da República, afirmando que Eduardo Cunha não respeitou o figurino legal, expressão de Marco Aurélio. Quem extrapolou limites da sua competência? O ministro Marco Aurélio, com uma ingerência indevida numa instituição independente como é a Câmara, ou o presidente da Câmara não cumprindo o seu papel, que é essa prerrogativa de aceitar ou acolher um pedido de impeachment de vice-presidente da República. Na minha opinião, sem querer fazer de forma alguma defesa do presidente da Câmara, sobre o qual recaem gravíssimas denúncias, mas nesse caso concreto, eu acho que o presidente da Câmara está certo. A Câmara recebe um conjunto gigantesco de pedidos de impeachment. Qualquer eleitor pode pedir impeachment. Quando é apresentado o pedido de impeachment, o presidente é que compete, a competência dele, uma primeira análise. Se ele determina o prosseguimento ou o arquivamento, há recurso dentro da Câmara para isso, ao pleno, inclusive, da Câmara. Então, existem na própria Câmara instrumentos para recurso, para correção de uma eventual decisão incorreta adotada pelo presidente da Câmara. Agora, quem decide sobre a questão do impeachment é o Congresso Nacional, é o Senado, num segundo momento onde se processa, e num juízo da admissibilidade, ou seja, um juízo liminar, preliminar, a dizer, aparentemente existem indícios de cometimento de um ato, esse ato aparentemente é tipificado na lei como crime de responsabilidade e justificar o início do processo. Okay. Isso faz a Câmara. Se o presidente entendeu pelo arquivamento, havia instrumentos dentro da própria Câmara para o recurso, não um outro poder, até porque, se nós tomarmos essa decisão como uma referência, todos os pedidos de impeachment para trás e 39. para frente, todos que foram entrados têm que seguir o mesmo curso. A montagem, designação de uma comissão, o debate da comissão, a apresentação do relatório, o encaminhamento ao pleno da Câmara. A última questão, eleições gerais. Amplia o debate sobre essa ideia de convocação de eleições gerais antecipadas. Renan Calheiros já está achando que é interessante, está dando maior força, Marina Silva, etc. Entretanto, na oposição, disseram que isso é golpe, até porque não é previsto pela Constituição. A minha indagação: convocação de eleições gerais antecipadas agora configura golpe? Aí não é uma saída constitucional, não existe essa previsão. Precisaria ser apresentada uma proposta, haver um debate no Congresso Nacional, primeiro na Câmara, depois no Senado, 2 votações em cada uma das casas, para aprovação de um eventual chamamento de uma nova eleição. Acho que isso é inviável. Me parece que é mais um desabafo de quem verifica que a classe política atual, de fato, parece não estar representando os interesses da sociedade brasileira. Muito obrigada por seus esclarecimentos, muito oportunos nesse momento em que há tanta contradição e opiniões contrárias, opostas, de difícil entendimento, até porque envolve muita tecnicalidade. Isso. Obrigado, uma boa noite. Estela.